O nome do Senhor seja louvado. Amém? Obrigado, pastor, por essa oportunidade mais uma vez, de estar aqui servindo ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Hoje eu decidi, queria vir de Uber, mas falei, não, eu vou sair um pouco mais cedo, eu tenho que pelo menos começar a dominar aquela área, né? Eu começar a dominar aquela área, porque lá onde eu vou estar é a minha capela lá, então eu tenho que dominar. Eu falei, não, vou de ônibus. Eu cheguei em Itacoatinga, aqui no centro de Itacoatinga, eu falei assim, rapaz, não sei qual é o ônibus que vou pegar. Peguei telefone, ainda bem que tem telefone. John, qual é o ônibus que eu pego? Ele falou, não, pega aí o QNR, Pé Norte. Eu falei, eu pego um desses aí. Esse bem aqui eu vim caminhar. É muito bom para que eu possa conhecer a área, né? E para servir melhor temos que conhecer a área. Amém? Glória a Deus. Vamos no que nos interessa. Essa semana nós estamos imergidos. Amém? E o pastor falou algo importante. Né? Falou DNA. Me chama muita atenção, pastor. DNA. Ultimamente eu tenho pensado muito em DNA. Mas esse DNA é DNA de crente. Como filho de Deus. Amém? Espero que você que está aí, abra os seus ouvidos e ouça do que Deus quer falar. Né? Porque são palavras e imersão nunca é fácil. Imersão sempre são confrontos. São palavras diretas. Eu geralmente, quando eu estou conhecendo o povo, eu não gosto de pegar muito duro, pastor. Mas a gente obedece. Temos que ver na obediência. Quando o Espírito Santo orienta, temos que obedecer. Verdade foi distorcida. Nós teremos a palavra base, ou nosso texto bíblico base, o livro de João 8, 32. Todo mundo conhece de cor. Quem é crente, gosta de pregar a palavra de Deus, conhece muito bem. A verdade distorcida. Quando nós falamos da verdade distorcida, nós pensamos em uma coisa. Aí me leva a pensar automaticamente DNA. Quando se fala DNA, me faz pensar automaticamente no propósito. Também ouvi na ministração do pastor falando de propósito. O propósito, DNA. Quando falamos de DNA em Cristo Jesus, ligamos automaticamente a propósito. Por que propósito? O DNA é o propósito na qual Deus nos chamou, nos designou para que nós possamos fazer aqui na terra como os filhos de Deus. E a minha pergunta é, qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe mais ou menos qual é o seu propósito? Há um pastor brasileiro, eu gosto de ouvir muitas pregações, ele diz assim, a nossa vida como crente se torna mais fácil servir a Deus quando a gente descobre o nosso propósito, pastor. Quando a gente descobre o nosso propósito, nós nos tornamos mais fácil de servir a Deus, porque a gente sabe o que Deus quer que a gente faça. E a maioria das vezes, quando a gente não descobre o nosso propósito, o que acontece? A gente vai pulando de galho em galho. Porque nos falta um foco, o propósito é o caminho que nos orienta para servir melhor a Deus. Amém? Você sabia que a maioria dos problemas que hoje estávamos a falar, parece que o Espírito Santo é perfeito, pastor. Ontem eu estava estudando o tema que o Senhor me deu. Eu tenho um livro, aquele livro é muito duro. Eu até hoje não acabei porque eu gosto de repetir, de ler. Esse livro fala de ganhadores de alma. É uma ministração tão forte que eu estava lendo ontem. Quando eram 3 horas de madrugada, eu estava estudando, estava meditando. Estava lá buscando a Deus. 3 horas de madrugada, estava sem sono. Estava buscando a Deus. E essas horas eu ouvia a irmã falando os problemas, às vezes, que acontecem na igreja. Nossa conversa com o pastor também foi isso. Tivemos uma conversa com o pastor, também foi isso. E é tão interessante que o Espírito Santo dirigiu tão perfeito. Que diz assim, está bem aqui apontado, não apontei agora. Eu apontei mais ontem de madrugada, essa madrugada aqui. Diz assim, você sabia que a maioria das origens dos problemas que existem na igreja, brigas que existem dentro da denominação,
no seio entre crentes, é por motivo de uma visão clara do propósito. O senhor sabia? Aqueles problemas que a gente estava falando, pastor, e outros problemas que acontecem dentro da denominação, muitas das vezes é falta de uma visão clara. Na maioria das vezes é a percepção de uma visão clara que Deus quer na nossa vida. E a falta dessa visão clara do que Deus quer em nossas vidas, o que acontece? Eu vou começar a olhar, o fulano de tal está trabalhando bem, parece que está desenvolvendo. Eu vou criar uma dificuldade para esse camarada. Porque a falta de uma visão clara do propósito é motivo de vários problemas dentro da igreja, da denominação. Quando dois estão focados na visão clara que Deus deu para ele, essa pessoa, ele serve a Deus e não se envolve em vários conflitos, porque ele sabe o que Deus quer para ele. Eu estava a falar com o pastor Sandro, ele me falou assim: eu sei do que Deus quer para mim, eu sei o que Deus está falando comigo. Eu dentro de mim, pastor falando, eu falei, parece que ele leu a minha mensagem. Parece que ele leu a minha mensagem, mas não. Foi Deus revelando. Quando eu era criança, eu cresci na igreja do Nazareno. Não nasci na igreja do Nazareno, porque quando a igreja do Nazareno chegou em Angola, ou seja, quando estava entrando em Angola em 92, eu estava nascendo, né? Então, depois voltou, saiu de Angola por motivo de guerra. Quando voltou em 98, eu já estava um pouco mais crescido. Quando a minha família entra para a igreja do Nazareno, aí eu fui doutrinado na igreja do Nazareno. Uma das perguntas que eu gosto de gravar, que a base de toda a doutrina da igreja do Nazareno, a base teológica, é: por que que Deus criou o homem? Você já se perguntou? Por que que Deus te criou? Você já fez uma pergunta dessa? Nunca. Aqui tem estudantes de teologia, né? Nós estivemos juntos lá, na Asa Norte. Eu gosto de fazer essa questão: por que que Deus criou o homem? Já pensou nessa questão? Por que que Deus me criou? Por que que Deus te criou? Por quê? Muitas das vezes, o que que acontece no meio dos membros, no seio da igreja, o que que é? Por que que Deus criou o homem? Por que que Deus me criou? É para viver, né? Não. Deus te criou com um propósito. Mas o primeiro propósito, a resposta é, primeiramente, para viver em comunhão com Ele. Para viver nele. Para o santificar, para o glorificar. A comunhão com Deus resulta o que nós fazemos hoje. Se eu não tiver uma comunhão com Deus íntima, da qual que Ele me criou, o objetivo dEle me criar, para que eu possa glorificar o seu nome, não vai resultar a minha presença aqui de pregar a palavra, de evangelizar. Porque a minha comunhão e a sua comunhão é o resultado da sua presença aqui. Amém? Amém? Esse é o objetivo. Antigamente correu muito bem. Deus fez o homem, Deus criou o homem, Deus criou o mundo, criou tudo. E as coisas foram muito bem até que o homem pecou. E Deus tirou o homem da sua presença, porque Deus é santo. Ele não vive, não coabita com o pecado. Bastou um pecado para o homem se separar-se de Deus. E o homem separou-se de Deus. Assim, quando ele se separou de Deus, Deus providenciou o seu Filho, Jesus Cristo. Já lá no livro de Gênesis, está lá o anunciado de Jesus Cristo. Então os profetas foram anunciando: está chegando o Messias, está chegando o Messias, está chegando o Messias, está chegando o Messias. Aí o Messias chegou, pregou a palavra, pregou a verdade, e ele foi. E assim que ele foi, os céus
Nós aceitamos. E todo aquele que aceitou deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram salvos e libertos. Aí cai, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas só com o tempo as coisas foram crescendo. A ciência, o mal foi crescendo. O homem cada vez mais começou a se tornar orgulhoso de si mesmo. O homem cada vez mais começou a se tornar ambicioso de si mesmo. O homem cada vez mais começou a olhar para ele e começou a direcionar algumas coisas que é para Deus, ele começou a direcionar para ele. E nesses surge a consequência. Ele começa a mudar, não mudar, começa a acrescentar algumas coisas na palavra de Deus. Aí vai o segundo ponto, ou o meu primeiro ponto. A verdade foi substituída. Por que a verdade foi substituída? A verdade muitas das vezes foi substituída no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, por causa de nós mesmos, por causa do homem. Às vezes o homem está tão confortável na situação da vida que ele está vivendo, para que ele não possa ser confrontado naquilo que ele está vivendo, então ele começa a adaptar a palavra para ele, para agradar ele, para viver nele, para convencer. Se eu quero que o irmão faça alguma coisa, se eu quero que você faça alguma coisa, então eu vou usar a palavra, mas de uma forma distorcida, de uma forma que possa parecer meia verdade, para que eu possa convencer. E o resultado disso? Igrejas cheias, mas vazias de Deus. Pessoas dentro da igreja, mas vazio de Deus. Nós vemos situações acontecendo no mundo. Não, ele é crente, fulano é crente, mas você vê o que está fazendo, vazio de Deus. Por quê? Com o processo do tempo, com o andar do tempo, foi distorcendo a palavra. E a palavra de Deus diz assim, que no fim dos tempos os homens procurarão pessoas para falar, para agradar os seus próprios ouvidos, não para confrontar, não para gerar mudança ou transformação, mas para agradar o eu. Substituímos a palavra com o nosso ego. O orgulho nosso é o princípio de todo o mal. Nos faz distorcer a palavra de Deus, que é a verdade. Usa-se a palavra do Senhor, que é a verdade, para defender os assuntos, ou seja, os interesses pessoais, não os interesses de Deus, não os interesses que Deus quer, mas o que é o que eu quero, não é o que Deus quer. Eu quero que se torne desse jeito, eu quero que vai ser desse jeito. Não, é do jeito que eu estou falando, tem que ser assim. E vem uma pergunta, você é crente? Às vezes você pensa, não, é só para pastor. Não é pastor, é para crente também. Porque na maioria das vezes o crente usa a palavra para se defender. Eu já usei a palavra para se defender. Na maioria das vezes a gente usa a palavra para se defender. Às vezes alguém chega para confrontar, mas você não acha que isso aqui está fugindo um pouco da lógica? Você não acha? Alguém vem e pergunta para você, você não acha que está exagerando? Eu falo assim, não, mas a palavra de Deus diz assim, se pesar na sua consciência, a paz na sua consciência, se no teu coração tiver paz, então você pode fazer. Se não tiver, você não faz. Eu tenho paz e vou fazer. Deus me entende. Não, Deus não te entende, não. Se está a fazer coisa que não agrada a Ele, Deus não te entende, não te entende. Você pode até falar que Deus me entende, mas jamais Ele vai entender. Porque Ele só entende um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Cristo, ninguém vive a santidade sem Cristo. Isso Ele entende. Mas da nossa defesa pessoal, Ele não entende. Há uma coisa que eu tenho falado com meus amigos, eu falei assim, podemos brigar até amanhã de manhã.
E outro amanhã de manhã podemos brigar, mas isso aqui, ele não entende. Ele entende de santidade, ele entende de obediência, ele entende de transformação, ele entende de um processo de crescimento, ele entende. Mas entender dizer assim que eu nasci assim, eu sou assim, Deus me entende, lá no fim ele vai me endereçar isso, ele não entende, é um mecanismo de defesa. É sim, queremos substituir a verdade com nossos mecanismos de defesa, e isso Deus não entende. Isso Deus não quer. Deus quer que nós combatemos a palavra, olhamos para a palavra. A palavra não é para se defender, é para gerar transformação em nossas vidas. A palavra não é para ler para os outros, é para nós. É para mim. A palavra tem que gerar confronto na minha vida. Tem que gerar. Você quando está meditando, tem que gerar confronto na sua vida. Se não gerar confronto e você lê para o outro, é porque algum problema tem com você. Primeiramente, tem que gerar confronto para você. Há um ditado, um aprendizado que eu aprendi no seminário que diz assim: primeiramente você prega para você, depois vai pregar para os outros. Primeiramente Deus trata o caráter do pregador. Podem perguntar no pastor, ele está aí. Primeiramente Deus trata o caráter do pregador. Será que Deus, é para mim falar isso? Será que não está muito pesado? Aí Deus olha para você, é para você, filho. Eu quero trabalhar em você. Eu quero que você dê fruto. Eu quero que você seja uma joia, mas primeiro eu vou sugar você. Essa é a palavra de Deus. Muitas das vezes o nosso ego inflamado nos faz também substituir. Na minha terra tem uma expressão que diz, ele está cheio do eu. Eu não sei se vocês entendem isso aqui. Ele está cheio do eu. Quando você vê que alguém está cheio do eu, a tendência da pessoa já vai andando, só a maneira de ele andar, você já vai perceber, isso aqui está muito cheio. Ele precisa de esvaziar. E Deus não trabalha com pessoas cheias. Aí me chega uma passagem na Bíblia que diz assim, que tem vasos vazios ali. Aleluia, Deus. Aí Deus chega na mulher e fala assim, tem vasos vazios na sua casa, para que eu possa encher de azeite. Tem vasos vazios. Não, tem pouco, mas vai procurar, vai buscar vaso, porque eu quero encher. O nosso ego inflamado nos faz substituir a palavra. Pensamos que estamos no caminho certo, no ministério. Qualquer ministério que você está a exercer, para exercer um ministério bom, fiel, que agrada a Deus, precisamos ser vazios de nós. Para que nós não possamos usar a palavra para nos defendermos. Para que nós não possamos usar a palavra para satisfazer o nosso ego. Precisamos ser vazio. Quando sermos vazios diante de Deus, aí Deus age. Aí Deus começa a encher. Aí Deus começa a derramar a presença do Espírito. Aí Deus começa a falar, é esse aqui, é esse aqui, é esse que eu quero usar. Porque nós nos desvaziamos de Deus. Você está cheio? Você está cheio? A única resposta é, eu estou cheio de Deus. Aí tá bom. Mas se o cheio de Deus eu comecei a ouvir falar eu, aí nós vamos perceber, às vezes não é Deus que está aí. E o líder em Cristo Jesus precisa ser vazio. Precisamos ser vazio. Se não formos vazio, para nada serve o que nós estamos a fazer aqui. Nada. Sinceramente, essa é a verdade. Nada. Mas se formos vazio em Cristo Jesus, é o lugar certo onde a gente está. É o lugar certo. Jesus Cristo, ele confrontava os religiosos.
Eu gosto de falar com pessoas que não conhecem Jesus. É muito mais fácil de falar com essas pessoas. A pessoa que já ouviu, já conheceu Jesus, para falar com ele de Jesus, é muito mais difícil. Porque quando você entra com um versículo, ele está saindo com outro. Meu pai, eu vou dar exemplo do meu pai. Meu pai era um conhecedor da Bíblia. Ele conhecia a Bíblia de uma forma só. Eu aprendi a ler a Bíblia na Bíblia do meu pai. Ele tinha montões de Bíblia em casa. Mas só por causa de vários conflitos que aconteceram dentro da igreja, ele esfriou e decidiu dar uma pausa. Quem indicou a igreja do Nazareno para minha mãe foi meu pai. Ele olhou para a igreja, analisou a igreja e falou assim: essa é uma boa igreja, pode ir. Essa é uma boa igreja, pode ir. Não, e você? Eu vou ficar aqui. Estava desiludido. Ele conhecia, eu não vou dizer que ele conhecia, ele tinha conhecimento da palavra. E o meu cunhado, que era pastor na altura, chegava para falar com o tio, para tentar trazer de volta o tio, porque ele sabia, se trazer de volta o tio, tinha um proveito. Só que quando meu cunhado ia lá, acontece que o tio tinha mais conhecimento do que o genro. Quando o cunhado entrava com um verso, ele entrava com o outro. Não, mas na palavra está escrito assim, assim. Não, mas tio, mas é assim. Não, mas aqui está escrito desse jeito. Mas tio, não, mas aqui tem sempre uma. Sabe a resposta disso, o que é? O diabo, ele conhece também a palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia melhor do que a gente. Mas o que diferencia não é o conhecer, é o viver, é o relacionamento. Mas para isso tem um nome. A verdade tem que criar algo na nossa vida, tem que libertar a pessoa. Se não libertar, só será um mero conhecimento científico. Por isso que temos vários ateus. E tem ateu crente dentro da igreja, que conhece a palavra. Vem na igreja, dizima, mas não vive a palavra. Tem muitos. E na maioria das vezes eu tenho falado assim com Deus: Deus, se eu não estou vivendo a sua palavra, fale comigo. Porque às vezes, como ser humano, chega algumas situações na vida que a gente começa a pensar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? É normal. Mas nesse exato momento você se pergunta, fala assim: Deus, tá bom? Se não tiver, dá um sinal, pelo menos, para que eu possa me orientar. A verdade que liberta. É para nós. Na maioria das vezes nós precisamos pedir para Deus nos libertar, mesmo estando dentro da igreja. Às vezes a sensação do mundo que nós temos, o mundo que tem de nós é que está tudo bem. Não está tudo bem. Tem mais doente dentro da igreja do que fora. Só que na igreja tem pessoas que tem alguém que cura, que é Deus, que é Jesus. Amém? Afora não tem, mas aqui dentro tem. A maioria das vezes, nós pregamos muito e falamos muito sobre cura. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu cheguei num ponto que eu tenho pensado muito nas nossas ações como crente. Nós pregamos muito sobre cura, pregamos muito sobre salvação, falamos demais. E na maioria das vezes, do mesmo jeito que prega-se, é do mesmo jeito que a gente fere e queremos ver as pessoas fora da igreja. Amém? Vocês estão me ouvindo? Do mesmo jeito que a gente prega a palavra e prega a cura, é do mesmo jeito que a gente fere. É do mesmo jeito que a gente quer ver as pessoas fora. Por quê? Porque fartou
Jesus dentro de mim. Faltou Jesus dentro das minhas ações. Às vezes a gente fala assim que não, eu não falei nada, eu não fiz nada. Às vezes a sua ação magoou alguém. A sua atitude magoou alguém. Não é preciso palavra. Às vezes é palavra, mas a sua ação magoou. É do mesmo jeito que a gente quer ver. E a minha pergunta é para você: quem é Jesus para você? Amém? Quem é Jesus? Jesus, ele tinha um discernimento quando ele conversava, ele via. Mas ele nos ensinava algo importante. Os homens vinham para aqui no mesmo capítulo, e lendo um pouco mais adiante, ou seja, voltando um pouco atrás nos primeiros versos, diz assim que apareceu uma mulher, levada uma mulher que era adúltera, diante de Jesus, para ser apedrejada. Aqueles homens conheciam a palavra, pastor. Eles iam para apedrejar a mulher, mas a intenção era de confrontar Jesus. A nossa natureza em si nunca se inclina automaticamente à palavra de Deus. Nós queremos lutar com a palavra, é a nossa natureza. Paulo diz isso assim, que os nossos pés estão mais avançados em milímetros e em segundo em fazer o mal do que o bem. Nós só somos capazes de fazer o bem com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, trazendo a mulher a Jesus, eles falaram: essa mulher foi pega, está cometendo adultério. Jesus, inclinando-se no chão, ele começou a escrever. Ninguém sabe o que estava escrevendo. Ele estava escrevendo, inclinou. Ele falou e ele parou, olhou e diz assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sabe qual era o objetivo daqueles homens? Era tentar mostrar que estava tudo bem com eles. Era mostrar que está tudo perfeito. Aqueles eram os religiosos. Só que Jesus criou um confronto de libertação na vida deles. Ele criou uma revolta dentro do coração deles. Eles pensaram, eles entraram dentro deles. Um falou assim, eu pensando, outro falou assim: eu acabei de cometer um erro. Então eu não sou digno. Já tiraram a pedra, saiu. Outro falou assim: eu acabei de mentindo. Então eu não sou digno, saiu. Outro falou assim: eu acabei de fazer algo que está errado. Foram saindo aos poucos. E Jesus olha para a mulher: cadê os homens? Foram todos. Eu também não vou te condenar. Vá, seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo não condena. Ele salva e liberta. Mas eles querem nos ver no caminho certo. Jesus Cristo não trabalha com pessoas que querem viver aparentemente que está tudo certo. Com crentes que querem viver que está tudo, aparentemente está tudo certo, está tudo bem. Jesus, Ele quer nos ver todos os dias debaixo dos seus pés. Fala: Senhor, me guia, orienta os meus passos. Eu estou saindo hoje, vou trabalhar, vou visitar o fulano, vou fazendo, não sei, nos seus afazeres, mas pedi: Senhor, guia os meus passos. Eu não sei o que me espera lá fora, mas eu confio na sua palavra. Senhor, me dirige. Quando mais perto da luz, eu percebo que sujo eu estou e preciso me limpar. Quando mais perto de Jesus, eu percebo que eu sou pecador e preciso me santificar, me libertar, dia após dia. Quando mais próximo de Deus nós estamos, mas nós percebemos que o problema não está lá fora, o problema sou eu.
E eu preciso resolver esse problema com Deus, para que eu possa resolver outros problemas. Aí me lembra Davi, lá no Salmos 51 ou 51. Quando o profeta vai confrontar Davi, pastor. Quando ele confronta Davi, ele entra dentro de si mesmo. Eu vou inventar essa palavra. Davi faz uma imersão dentro de si mesmo, do seu coração. A pastora é psicanalista, então sabe muito bem a expressão que vai usar. Eu não sei qual é a expressão que eu vou usar. Mas ele entra dentro de si mesmo, faz uma análise, faz uma auto-reflexão e fala assim: Senhor, me perdoa, eu pequei. Se fosse outras pessoas, no nosso tempo, nos dias de hoje, sabe o que a gente poderia falar? Senhor, aquela mulher me fez pecar, aquela mulher me fez cair. Oh, Senhor, é ela que me fez cair, eu não deveria cair. Mas Davi, ele percebe que o erro não estava nela, estava nele. Porque foi ele que se distraiu, porque foi ele que não vigiou. Então ele fala assim: Senhor, eu sou erro, me perdoa. Muda o meu coração, porque se o Senhor mudar o meu coração, eu saberei agir no momento das tentações. O Senhor, estando próximo dEle, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segui e prosseguindo em conhecerá. É um processo, irmão. É um processo. É uma caminhada. Eu vou seguir. E vou seguir. A conhecer a quem? A Cristo. Quando eu estou desde o início, eu posso ter algumas atitudes. Só que quando mais próximo eu começo a chegar, eu começo a perceber que as minhas atitudes, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Essa minhas atitudes. Porque não agrada a Cristo. Essa que não agrada a Cristo. Então essas atitudes serão mudadas automaticamente. E quando começa a mudar, eu começo a viver, começo a ser parecido com Cristo. Aí cai aquela palavra: sede santo, como Deus é santo. Eu estou finalizando. Jesus ainda aqui na terra, Ele olhou para os religiosos. Vamos dizer, Ele olhou para a gente. Os religiosos naquela altura já passaram, já não existem mais. Quem existe somos nós. Ele olhou, assim que ele viu. Só quando Jesus, ele não olhava do jeito crítico. Ele olhava do jeito de compaixão, de amor. Ele olhava os religiosos, os crentes na altura. Eles viam que existia, ele percebeu que existia muita coisa que servia, que era peso. Maria, tem muita coisa que nós fazemos, pastor, que às vezes é que nos distanciam de Deus. A gente às vezes acha que estamos a fazer o certo, mas às vezes essas coisas que nos distanciam de Deus. Acho que o pastor pregou isso no domingo. Eu assisti, pregou. Tem muita coisa que nós fazemos aqui. Às vezes a gente acha que está tudo certo. Só que lá em frente vai gerar que uma queda para a gente. O profeta diz assim: há caminhos que para o homem parecem, para o seu fim é a morte. Jesus olhando para eles achando que estavam a fazer tudo certo, olhando para a gente, mas ele olhava para a face das pessoas e olhava assim que está todo mundo cansado. Tem muita coisa a fazer. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim vós todos que estiveis cansados. Ele não falou para aqueles que não conheciam. Ele falou para aqueles que conheciam a lei, que viviam a lei, que se esforçavam para praticar a lei. E Jesus olhando para ele fala assim: não, vocês estão se cansando demais. Essa não é a direção. Vem para mim. Se está pesado, vem, deixa. Vem para mim, olha para mim.
Está cansado? Tá bom, deixa o que está cansando você. Olha em mim. Está difícil, olha. O meu fardo, ela é suave e leve. Ela não vai pesar. Ela não vai criar dificuldade. Ela não vai te desviar. Olha para mim. Não, eu estava na igreja, assim que eu estava na igreja, mas o pastor, o presidente da juventude, fez alguma coisa que eu preferi sair da igreja. Qual era o caminho que você estava seguindo? Era Deus ou o pastor? Qual é o caminho que você está seguindo? É Jesus ou o presidente da juventude? Qual é o caminho que você... Qual é o caminho? É Deus, não é o pastor. É Deus. O pastor é o servo que você tem que obedecer. Mas não se esqueça que ele é ser humano. Não se esqueça que o presidente da JNI, da MNI é um ser humano. Não se esqueça disso. É um ser humano como você. Um dia um pastor, ele chegou e falou assim: vocês estão a me ver aqui, né? Eu vou descer hoje, eu vou pregar aqui, bem em frente de vocês, para vocês me ver que eu sou ser humano como vocês, porque na maioria das vezes você acha que eu sou super-homem. Até o problema do cachorro ligavam para o pastor para resolver. Ligavam-se. Olha para Cristo. Não olha nem na esquerda nem na direita, somente para Ele. Na maioria das vezes, nós esfriamos porque nós olhamos de lado. Pare de olhar de lado, porque aqui a palavra diz assim: vinde a mim vós todos que estiveis cansados, somente Cristo pode nos libertar de nós mesmos. Pode se colocar em pé. Somente Cristo pode nos libertar dos nossos próprios pensamentos. Somente Cristo pode nos libertar das nossas próprias desculpas. Somente Cristo pode nos libertar das nossas fugas psicológicas. Somente Cristo pode nos libertar daquilo que a gente acha que é impossível. Somente Cristo pode nos libertar. É somente Ele, ninguém mais. Não tem mais ninguém, somente Ele. Ele e ponto final. Então vamos parar de dar desculpa e nos mentirmos a nós mesmos que está tudo bem, afinal de contas não está. De olhar e falar assim, não, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, porque Deus não te fez assim mesmo. Não é assim. Está pesado? Ele é o caminho. Entrega para Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Começa a convocar a presença dEle. Começa a falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aproveitar, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. E todos os conhecimentos que eu tenho. Porque de vez em quando eu me encho com muitas coisas. E essas coisas às vezes me colocam distante de Ti, Senhor. Mas na maioria das vezes eu vejo muitas coisas. E essas coisas enchem a minha consciência, enchem o meu eu e me colocam diante de Ti. Agora, Senhor, desvazia. Eu quero me desvaziar, eu quero ser cheio da Sua presença. Eu quero ser liberto de mim mesmo, dos meus conceitos que eu criei, de alguns padrões comportamentais que eu criei, alguns caminhos que eu criei. Eu quero que o Senhor me liberta. Eu quero que o Senhor me tire de mim mesmo, me ache. Eu quero, porque só o Senhor pode fazer. Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens.
palavra da vida eterna, meu Deus. Eu não sei como é que você está.